Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 27 de março de 2020, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Robson Barros. Boa tarde, Robinho. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E como nós estamos em períodos diferentes, na situação diferente no mundo todo, o Brasil também não é diferente, a gente também tem utilizado o espaço do jornalismo da Rádio Mensagem para informar, para dar dicas, para dar orientação sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. E até por conta dessa quarentena que nós estamos passando neste momento no estado de São Paulo e também no Brasil. E o programa Falando de Vida também traz informações e orientações importantes também. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos reprisar uma parte do programa, do jornal que nós fizemos hoje de manhã, no jornal de manhã da Mensagem, que o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, ele confirmou que Jacareí já prepara um hospital de campanha, também já estuda mecanismos para dar cestas básicas para as pessoas mais carentes, até por conta a quarentena do estado de São Paulo, ela, pelo menos até o momento, o prazo final dela para o dia 7 de abril, mas segundo alguns especialistas, este é um prazo que poderá ser estendido ou reduzido, mas, segundo alguns especialistas, poderá até mesmo ser estendido esse prazo. E para justamente ficar nessa situação, algumas prefeituras, alguns municípios têm já se posicionado e têm já se preparado para o coronavírus já nos próximos dias aqui no nosso estado de São Paulo e aqui também no Vale do Paraíba. E justamente vive esta preocupação. E, logicamente, nós também estamos respeitando a quarentena, estamos respeitando a redução do número de pessoas nas ruas, muitas pessoas trabalhando em home office, aqui na rádio também não é diferente, programação também a gente mudou um pouco por conta disso, para respeitar a quarentena e, logicamente, respeitar as pessoas que precisam desse respeito. E algumas entrevistas, basicamente as entrevistas nós temos feito pelo telefone para que o nosso entrevistado, o nosso convidado, o especialista não precise também se deslocar aqui para os nossos estúdios. Conosco hoje o Dr. Joaquim Ferreira Neto, que já está conosco, Dr. Joaquim Ferreira Neto, que é nosso parceiro aqui pelo menos uma vez por mês, sempre o último dia do mês, a última sexta-feira do mês, participa conosco e pela primeira vez num momento mais complicado, Dr. Joaquim, obrigado pela participação conosco, muito boa tarde, hein? Boa tarde, Doni, boa tarde aos ouvintes da Rádio Mensagem, espero que todos estejam bem de saúde aí, que não tenham apresentado nenhum sintoma ainda, que permaneçam assim, se Deus quiser. Doutor Joaquim, que é médico ginecologista e obstetra, como é que a Atívia se preparou para esse período agora, doutor Joaquim? Na verdade, nós, como instituição de saúde, tanto a Atívia quanto o hospital, que a gente tem também uma participação lá na direção técnica, está se preparando aí de acordo com as recomendações inerentes aos infectologistas e às estruturas de saúde que têm apresentado, demonstrando aí os riscos que tem a contaminação, porque é um vírus invisível, e que muitas vezes as pessoas são portadoras mesmo sem sintoma, e podem transmitir para outras, então ele pode fazer uma rede de transmissão e que aonde não se tomou os devidos cuidados foi uma situação bastante catastrófica e depois teve que acabar tomando os cuidados do mesmo jeito. Então, a Atívia se preparou
reduzindo, né, praticamente 60%, 70% do seu efetivo trabalhando no local, reduzindo só as pessoas que praticamente estão nas questões estratégicas, porque tem o atendimento telefônico, as pessoas que procuram, que precisam de necessidade. E no hospital, separamos o pessoal, principalmente o pessoal, reduzimos também o pessoal de administrativo, fica só o mínimo essencial, tiramos da estrutura do hospital, colocamos numa estrutura administrativa separada, né, em outro prédio, para minimizar o risco de contaminação. E preparamos o hospital para uma coisa que a gente espera que não aconteça, né, é que tenha um boom de casos, né, que as pessoas venham a falecer por conta de uma não condição de assistência, não porque falte a condição, é porque realmente as previsões é que o número de pessoas que necessitem vai ser muito acima da capacidade de se preparar para isso, por mais que esteja se antecipando as coisas. E, infelizmente, né, o nosso país está muito atrasado no que diz respeito a fazer os diagnósticos, né? Então as pessoas muitas vezes ficam falando em cima dos números que estão aparecendo na televisão, sem levar em conta que o número de pessoas que realmente estão contaminados é infinitamente maior que isso, só que como não está sendo, só se diz que a pessoa está confirmada depois que tem o diagnóstico laboratorial. Nós não temos ainda os testes, a não ser os presidentes e governadores, né? Esses têm o teste rápido lá, que eles acabam ficando sabendo até no mesmo dia. Mas, infelizmente, nós, pobres cidadãos aqui de baixo, independente de ser médico ou não ser médico e tal, não tem acesso não tem disponibilidade no mercado, até mesmo nas instituições particulares. Se quiser fazer o exame particular aqui, ele vai demorar ainda pelo menos uns 5, 6 dias para ficar pronto o resultado. Os públicos estão demorando de 10 a 15. De 10 a 15, né? O Dr. Joaquim, que é diretor clínico do Hospital Alvorada, até para o nosso ouvinte entender como a situação é complicada, porque até mesmo funcionários da saúde que têm acima de 60 anos, o hospital também teve que realocar, né, doutor? Em parte, né? Porque agora eles já estão dizendo que isso não vai ser possível, porque as pessoas, o pessoal que está de frente, né? A gente, porque eu além de estar aqui no hospital, aqui em Jacareí, infelizmente, assim, ainda não houve uma avalanche tão significativa, né? Pelo que a gente tem visto, mas eu trabalho em São Paulo e lá a situação já é extremamente crítica, né? A gente já tem vários colegas, eu já tenho informação de colega médico, inclusive, que já veio a falecer e em função de ter se contaminado, vários profissionais de saúde, de enfermagem e médicos afastados já com sintomas e alguns, inclusive, já com diagnóstico comprovado. Então, realmente o pessoal que está na frente da batalha assim, dos hospitais é um pessoal que vai sofrer bastante, independente aí até mesmo da idade. A gente sabe que é como você ir para a guerra e você está na linha de frente de tiro, né? Às vezes o general que está lá no quartel, para ele é fácil, né? Porque ele não está na linha de frente, então o raciocínio dele muitas vezes é outro. Eu pondero aí que eu sei que tem algumas discussões com relação às questões da economia, tal, essa coisa toda, que eu acho que deveria ser, que tem que ser levado em conta, né? Acho que os nossos mandatários deveriam estar sentados numa mesma mesa discutindo a melhor saída e como melhor resolver essa situação, ao invés de estar nessa situação lamentável, né, que a gente está vendo aí, um falando de um lado, outro falando de outro, como se cada um fosse o dono da verdade, sendo que nenhum deles, na verdade, estão usando totalmente as bases científicas, mas, infelizmente, é o que temos no poder. A gente fica na situação, até importante conversar com um especialista, Dr. Joaquim Ferreira Neto, pela credibilidade, diretor clínico de um hospital renomado aqui em Jacareí, que é o Hospital Alvorada, é médico, ginecologista e obstetra, também trabalha em São Paulo, presta serviço em São Paulo. Quando um médico ouve o que aconteceu, um pronunciamento de um líder da nação, conclamando as pessoas para irem para as ruas, e a gente já está vendo um movimento para que as pessoas possam ir para a rua, aqui mesmo em Jacareí, as pessoas querendo ir para a rua, como é que o senhor, como profissional de saúde, se sente? Eu acho que assim, você não saber, não ter capacidade de gerir uma crise, né? Porque quando você tem uma crise à sua frente,
Você tem que olhar todos os pontos e começar a achar os melhores caminhos para que essa crise, porque a crise não vai acabar com o discurso, né? Seja de discurso de A, de B ou de C, a crise não vai acabar. E comprovadamente essa crise não tem distinção de pobre e de rico, até porque você viu que a gente já constatou aí que várias pessoas que faleceram são até pessoas de uma condição de vida boa, né? Então não é questão de dinheiro, não vai resolver isso. Na hora que a doença se instalar e se a pessoa, o organismo dela não tiver capacidade de reação, as condições não vão ser suficientes. Comprovadamente, o alastramento se dá pelo contato, né? Seja pelo contato pela respiração, ou seja pelo contato físico, né, de mão, assim, que a pessoa toca. Já comprovadamente o vírus ele tem um tempo de permanência nos lugares que ele fica alojado. E isso tudo não é nenhuma invenção, está na mídia, e é só o pessoal entrar aí no site e ler. Tem a questão econômica? Óbvio que tem a questão econômica. Vão se pagar por isso? Óbvio que vão se pagar por isso. Eu estou no lado da empresa e a gente já está fazendo o cálculo do prejuízo que se vai causar isso lá na frente. Agora, qual é a melhor solução? A gente está discutindo, acho que quem está lá no padrão de governo, quem tem toda uma assessoria técnica lá, tem toda uma assessoria administrativa, tem toda uma assessoria de planejamento, deveria estar com todo esse povo na mesa, discutindo, tendo clareza de quais são os riscos, né, não minimizando os riscos, sabendo que está subnotificado porque o governo não ofereceu o exame para as pessoas fazerem, nem governo estadual, nem governo federal, e fazer as propostas em consonâncias, né, porque não dá para resolver um problema a nível de Brasil sem ter uma articulação entre federal, estadual e até mesmo municipal. Então a falta de planejamento nessa estrutura é que me deixa totalmente perplexo. Ou seja, as pessoas estão se usando, as pessoas estão criando fatos para criar mobilização de pessoas, fazendo bandos, na verdade. Vou usar uma expressão assim que eu não sei se seria mais correta, mas às vezes criando bandos, né, que vão indo sem saber exatamente para onde estão indo, o que vai acontecer, quais as consequências, quais vão ser as consequências dos seus. Talvez, se vier uma onda de contaminação e começar a morrer as pessoas próximas a essas, elas vão tomar ciência do real risco. Então, eu respeito as pessoas que estão preocupadas com a questão econômica, acho que tem que ter essa preocupação, acho que todo mundo deveria sentar, acho que o governo, o país tem reservas financeiras para organizar isso, para que as empresas não paguem um preço e que daqui 6 meses a gente volte para o processo de crescimento. Mas eu acho que a gente vai pagar um preço muito mais caro do que o que precisaria, inclusive na questão da economia e até mesmo na questão da saúde, pela falta de sensibilidade e pela falta de usar os critérios técnicos, tanto administrativo quanto os critérios técnicos relativos à saúde. Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco, hoje no programa Falando de Vida. Por exemplo, começou na China, depois Europa, Itália, agora chegando no Brasil, América Latina, e algumas informações chegando na idade no Brasil, não é só a idade acima de 60 anos. Isso significa que esse vírus já está se fortalecendo, doutor? Eu vi ontem uma matéria, né, falando um pouco das questões das modificações que o vírus vem ocorrendo, e os vírus, eles se modificam, né? Nós temos o vírus da gripe, por exemplo, que todo mundo toma vacina todo ano, que a gente sabe que todo ano tem que tomar vacina, porque a vacina que você tomou o ano anterior, o tipo do vírus que vem na gripe seguinte é um pouco diferente, embora os sintomas sejam só a gripe. Então, o corona também, ele tem essa capacidade de modificação, e com isso começa a aparecer um pouco a mudança do comportamento dele em relação à idade das pessoas, né? Então, já não é mais, já começou na Itália a aparecer essa constatação de que não são só as pessoas acima de 60. Óbvio que as pessoas acima de 60 são as mais comprometidas, são as mais vulneráveis, não pelo fato de ter mais de 60, mas pelo fato de que as pessoas com mais de 60, obviamente, já têm o seu organismo comprometido por muitas vezes por outras questões, né, como uma diabetes, pressão, ou mesmo a característica já do próprio envelhecimento do organismo,
porque infelizmente ou felizmente a gente não é eterno, né? Um dia a gente vai morrer independente de não ter doença nenhuma, mas óbvio que os organismos mais velhos, eles têm mais limitação de reação, por isso que a morte nesse caso ela é mais prevalente, até mesmo das gripes mais comuns. Como o vírus é novo em todo mundo, não se tem vacina, está se estudando, o remédio que foi encontrado, logicamente por cada circunstância, é justamente o isolamento social. Essa é a forma de quebrar essa transmissão, doutor? O isolamento é para você não ter uma propagação, minimizar a propagação, ou seja, passar a onda do vírus e não pegar todas as pessoas que ele pegaria, teoricamente, se você não fizer o isolamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você não ter uma contaminação tudo hoje, por exemplo. Vou dizer que hoje todo mundo vá para a rua, no estado inteiro, se encontre, todo mundo tussa na cara de todo mundo, mesmo as pessoas que estão assintomáticas, vai abraçar todo mundo, tal. Hipoteticamente, acho que imagine que de sã consciência não vai acontecer isso, e nem imagino que as pessoas que estão pregando a abertura de comércio, a coisa toda, não estão pensando nisso, estão pensando que isso vai ser feito de alguma forma um pouco ponderada. Eu não estou falando de lado, mas estou falando uma hipótese. Você vai ter uma onda de infecção tão alta e as pessoas não vão ter assistência. As pessoas que tiver uma insuficiência respiratória que teria a condição de se salvar, não vai se salvar porque não vai ter assistência. A pessoa vai começar a morrer na sua frente, na rua. É mais ou menos assim. A ideia, a tese é mais ou menos essa, velho. Isso não é uma tese catastrófica, não, porque isso está acontecendo em algumas cidades de alguns países. O senhor falou aí de sistema respiratório, então ele atinge diretamente o sistema pulmonar respiratório? O pulmão. É o órgão que mais ele ataca também a parte do intestino, né, um pouco, causando um certo inchaço em algumas pessoas, por isso que ela passa às vezes a ter dor de barriga e mal-estar, falta de apetite, né? Não consegue se alimentar adequadamente, e no pulmão ele causa uma fibrose, né? Que o oxigênio não consegue trocar, não consegue passar o oxigênio do pulmão para o sangue, e sem o oxigênio nós não vivemos, né? Então por isso que o idoso é mais vulnerável por conta do problema respiratório. Mas hoje tem constatado que o maior volume de morte é por questão do sistema respiratório, né? Por o pulmão está um pouco mais envelhecido, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de fibrosar, que a gente chama, né, ou de perder a capacidade elástica dele, de perder a capacidade de troca do oxigênio do ar para levar esse oxigênio para o sangue. Aí ele tem que ir para o respirador, você bota o oxigênio de uma forma forçada, para que o pouco espaço que tenha de troca ele aconteça, mas se esse espaço de troca aumentar, for diminuindo muito, mesmo com a respiração forçada, acaba que a pessoa não consegue sobreviver. Doutor Joaquim, por que se diz que aqui a uns 10 dias, a primeira semana de abril, será a semana do pico? Esse é um estudo cíclico, né, que tem se observado no mundo inteiro, porque a progressão é geométrica. Se eu passo para 4,5, os 4,5 passam para mais 4,5, o 4,5 passa para mais 4,5. Então a ramificação não é aritmética, né? Não é 1 para 1, A progressão é geométrica. Então, se você tem 10 contaminados, esses 10 vão fazer mais 30 será combinado. Esses 30 vão fazer mais 90. Esses 90 vão fazer, teoricamente, mais ou menos o que eles têm em alguns estudos, mostram mais ou menos essa proporção, ou até mais, né? A gente teve um caso aqui próximo, né, que não vou citar lugar e tal, mas de uma empresa, que tiveram uma reunião, tinha um contaminado, depois de uns que estavam na reunião, praticamente 50% ficou contaminado, já comprovado. Infelizmente, ninguém teve um desfecho mais catastrófico, mas isso demonstra que realmente o fato só de você estar numa mesma sala de reunião já é suficiente para que você contamine, né? Você precisa pegar muito longe, ver aquele time de futebol que fez um jogo contra lá na Itália, né? E depois metade das equipes ficaram contaminadas e as pessoas sequer tinham sintomas. Então, essa é a proporção, é a capacidade, vamos dizer assim, de alastramento que existe do vírus, vamos dizer assim. E aproveitando então a tua experiência, doutor Joaquim, se o senhor pudesse dar aí alguma dica para quem está nos ouvindo agora, o que o senhor falaria para as pessoas? Olha, as dicas são já muito faladas, né? Um dos meios os 2 meios mais comuns de contato são através do ar.
através da respiração ou da tosse, mas a pessoa pode transmitir o vírus mesmo que ela esteja sem sintoma. E quando você respira normalmente, você expira, né? Quando você solta a respiração, as gotículas que você elimina, elas caminham mais ou menos em torno de até meio metro, 70 centímetros. Por isso que a importância das pessoas conversarem pelo menos 1 metro de distância, porque dificultaria através da ela respirar o ar do outro. Por isso que não deve abraçar, não deve respirar perto, não deve beijar no rosto, enfim, tudo isso facilitaria. E o segundo ponto de contato é o contato, né? É a mão. A mão, hoje já está demonstrado que a mão é o mais perigoso até do que a própria respiração, porque as pessoas, se ela tem o vírus, limpa a boca, passa a mão na boca, põe a mão na maçaneta, no ônibus, na mesa, no teclado, o vírus ele tem um tempo de sobrevivência lá bastante significativo. Então, lavar as mãos com frequência, evitar o contato com as pessoas, são os 2 meios mais eficientes para evitar que a gente tenha um alargamento da contaminação e, consequentemente, o alargamento das consequências mais drásticas. Tá certo, então. Doutor Joaquim, eu sei que o senhor também está numa correria para lá e para cá, tá dando uma assistência para lá e para cá também. Eu só tenho que agradecer as tuas dicas, a tua orientação, a tua participação. E se cuidem, senhor Joaquim. Estou fazendo o possível, embora a gente trabalhe aí, tenha a responsabilidade de plantões e tal, a gente acaba, mesmo com todos os cuidados, se expondo um pouco mais, né? Então a atenção, eu acho, nossa, acaba, além da questão das questões comerciais, vamos dizer assim, que a gente já sabe que vai arcar com um custo altíssimo disso, a gente também tem a questão pessoal e óbvio que não dá para dizer que a gente não tem receio, né? É mais ou menos como você ir para frente de batalha na guerra, né? Você torce para que a bala não te acerte, mas ela pode te acertar e ser fatal. Mas a gente não pode fugir da luta, então tem que ir para a luta assumindo a responsabilidade que a gente assume e mediante a nossa profissão, a gente não pode abrir mão disso. Então nós estamos aí na luta, assumindo os riscos, tomando os devidos cuidados e solicitando à população aí que tome esses cuidados, né, que realmente leve em conta que existe um risco sim, que não é assim, uma coisa tão simples, que se não se resolve isso com discurso, se resolve com práticas e com as melhores práticas do aspecto de saúde, seguindo as questões técnicas de saúde, e do aspecto de negócio e do aspecto comercial, os ministros e secretários de Estado de município que são inerentes, que estão lá para tomar essas decisões, que procure as melhores ações técnicas, né, e usando os recursos disponíveis, pensando que essa é uma questão aí que vai durar de 3 a 6 meses e que depois a gente vai voltar a sobreviver. Eu tenho uma tese que eu acho que é óbvio que às vezes a proporção não é tão exatamente igual, né? Mas o que resolve com dinheiro dá para você se organizar de uma forma mais fácil. O que você não resolve com dinheiro, que é a saúde e a vida, essa não tem jeito depois. Então, isso é o pensamento que a gente deixa aí para as pessoas. Tá certo. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Dr. Joaquim Ferreira Neto, um abraço, hein? Grande abraço, tudo de bom? Um abraço aí às pessoas e se cuidem. Grande abraço, doutor Joaquim Ferreira Neto, médico ginecologista, obstetra, diretor clínico do Hospital Alvorada e também aí do convênio Atíbia, né, falando conosco, dando a tua experiência aqui sobre o Covid-19 e também sobre o coronavírus. E olha, é um especialista, né? E tem muita gente que não tem especialidade dando palpite, falando coisas que não deve. E a gente tem que realmente se precaver. A vida é uma só, né? A vida não tem como recuperar. Então, a questão econômica, como a gente sempre diz, né? A questão econômica você consegue sim recuperar. Mas a vida não. A vida, infelizmente, a gente não consegue se recuperar. Nós vamos a um breve intervalo, Robinho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. A Ana Lúcia Ferreira está me municiando aqui com informações, dizendo que o governo federal já anunciou aí algumas medidas econômicas para auxiliar, algumas medidas econômicas. Tem muita gente preocupado aí com a questão econômica, mas parece que o governo federal já anunciou algumas medidas econômicas
para dar o aporte nesse período todo de paralisação e de parada geral no Brasil por conta de defender a própria vida. Nós estamos defendendo a vida, por isso nós estamos recuando. Vamos no intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o Falando de Vida também com muita informação para você, informação chegando agora aqui no nosso Falando de Vida sobre providências do governo federal em relação à economia. Nós hoje de manhã já anunciamos que o governo do estado de São Paulo já liberou para Jacareí um pouco mais de R$1.800.000, liberou para São José mais de R$8,5 milhões de reais, para Taubaté um pouco mais de R$3 milhões. Mas e o governo federal? Que atitudes o governo federal já anunciou? Ana Lúcia Ferreira está acompanhando e traz para a gente aí as principais informações. Pois não, Ana, boa tarde. Sim, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o programa Falando de Vida. A gente segue então acompanhando aí os passos do governo federal para tentar amenizar os efeitos desta crise, e um deles foi dado agora de manhã, nesta sexta-feira, com uma coletiva de imprensa em Brasília, aberta pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, o governo federal anunciou uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, que vai financiar salários pelo período de 2 meses. Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo R$20 bilhões por mês, ou seja, R$40 bilhões em 2 meses. De acordo com Campos Neto, porém, o dinheiro vai financiar no máximo 2 salários por trabalhador. Isso significa que quem já tem salário de até 2 salários mínimos continuará a ter o mesmo rendimento. Entretanto, para os funcionários que ganham acima de 2 salários, o financiamento ficará limitado a 2 salários mínimos. No caso de um funcionário que ganhe, por exemplo, R$5.000 por mês, vai ficar a critério da empresa complementar o valor acima de 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o presidente do Banco Central, o financiamento estará disponível para empresas com faturamento entre R$360 mil e R$10 milhões por ano. O dinheiro será exclusivo para a folha de pagamento. A empresa terá 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo. Os juros serão de 3,75% ao ano. Nós tivemos aí também, ao longo desta coletiva de imprensa, Doni, várias outras manifestações aí do governo em relação à questão econômica, né? E a gente percebe que o governo está aos poucos tentando aí apagar incêndio ou minimizar esse impacto econômico que já é bastante negativo. Ontem, inclusive, a Câmara aprovou aí um auxílio de R$600 por trabalhador informal. E agora o desafio é, então, fazer esse aporte chegar até esse trabalhador, né? Esse projeto foi aprovado, então, pela Câmara dos Deputados e com várias restrições aí também para as pessoas que, eventualmente, não estão inscritas no sistema bancário, por exemplo. Mas isso tudo vai chegando aos poucos, Doni, e como o nosso país tem um tamanho, né, uma dimensão continental, ou seja, ele é muito grande em território, a gente já sabe, por ser brasileiro, que esse tipo de coisa demora um pouco para chegar. Uma expectativa do governo é criar um sistema, Doni, de escalonamento para o saque desses valores. Assim como aconteceu recentemente com o FGTS, para evitar aglomerações, o governo federal colocou ali algumas datas para as pessoas irem até a agência para fazer o saque do FGTS, claro, para aqueles que optaram dentro do prazo. Mas tudo isso ainda está se desenrolando e a gente segue aí acompanhando ao longo desta sexta-feira aqui na Rádio Mensagem, Doni. Aliás, Ana, até fica algumas dúvidas aqui, por exemplo, a liberação aí da proposta do governo de liberar esses R$600 aí por pessoa é de quem não tem carteira assinada, é isso? Doni, a proposta inicial é essa, né, para o trabalhador informal, mas assim, a grande questão é que no texto o governo coloca algumas restrições, várias na verdade, né,
e de alguma maneira aí não coloca muito claro que a pessoa que está desassistida vai ter acesso a esse dinheiro. Pelo contrário, nesse primeiro momento existe sim a possibilidade desse repasse, mas é um repasse para as pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de inscrição, como o MEI, por exemplo, né, são microempreendedores individuais. Para aquele trabalhador totalmente informal, que não está inscrito em nada, que nunca recebeu Bolsa Família, que nunca teve acesso a nada, isso ainda é uma dificuldade para o governo, porque uma vez que ele não está inscrito em nada, e muitas vezes não tem nem conta bancária, ele é invisível para o sistema. Mas ele é invisível só para o sistema, porque ele existe e a estimativa é que esse público seja de aproximadamente 10 milhões de pessoas no país, né? Então, são as pessoas que estão trabalhando, que ainda não se formalizaram de nenhuma maneira e que precisam mais do que nunca desse dinheiro, né, Doni? Que são aquelas pessoas que vendem alguma coisa hoje ou durante a semana para lucrar aí no final de semana, né? Então, ainda muitas vezes começando seus empreendimentos. Essas pessoas o governo precisa chegar aí com mais agilidade. Mas o fato, Doni, para concluir aí o pensamento, é que existe sim um esforço do governo federal neste momento, e a gente percebeu nas últimas 24 horas que o presidente Bolsonaro baixou o tom, ou pelo menos foi orientado ali a evitar embates diretos com governadores, sobretudo, né? Então ele estaria mais focado nessas ações mais práticas que interferem diretamente na vida das pessoas. É tudo que as pessoas que votaram e que não votaram nele esperam nesse momento. Tá certo, Ana. Obrigado aí pela sua participação, muito boa tarde e até a próxima, viu, Ana? Se Deus quiser. Até a próxima, Doni. A gente segue se falando. Um grande abraço. Grande abraço, obrigado aí pela participação. Então, portanto, é isso que a gente espera dos governos. É isso que a gente espera. São atitudes. Ou seja, aquilo que se desconta dos nossos impostos, é isso que todos nós esperamos. Acabou a política, acabou o palanque, acabou o corpo partidário, acabou. Hoje tem que se ter nessa cabeça essa, né? O presidente é presidente de todo mundo, é o presidente da República, é o presidente do Brasil. Não tem Brasil A, Brasil B, Brasil São Paulo, Brasil Corinthians, Brasil Santista, não tem. Tudo é Brasil. Então esse é o momento em que cabe aí os líderes realmente se juntarem para poder auxiliar a população brasileira nesse momento difícil. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Essa pandemia começou na China, depois foi para a Europa, e depois também ali da Europa foi para a Itália. Então é isso. E agora chega na América. Chega aí na América do Sul, na América do Norte, em todos os países. Então tem que cada governante vai de alguma maneira tentar auxiliar o seu povo. Por isso que alguns países fecharam a fronteira, para não aumentar a dificuldade de dar assistência ao seu povo. Quando se fala a relação de quarentena, de não sair de casa, é justamente para reduzir a velocidade de contaminação do vírus. O Dr. Joaquim Ferreira Neto já falou conosco, né? A velocidade de contaminação ela é muito rápida. Ela é muito rápida, a velocidade. A pessoa pode estar com o vírus e não ter nenhum sintoma. E ela pode passar para outra pessoa. E essa pessoa passa para outra, essa pessoa passa para outra. E dependendo da condição, a pessoa pode ter aí os sintomas. Mas pelo andar da carruagem, segundo os especialistas, a partir da semana que vem, que nós teremos aí um pico muito maior aqui no Brasil também. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouco a gente vai repercutir a fala do prefeito Isaías Santana, prefeito aqui de Jacareí, que já falou que Jacareí já prepara também um hospital de campanha, já pensando no algo maior, ou seja, numa contaminação maior aqui também na cidade de Jacareí. Já já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida nesta sexta-feira, hoje de manhã, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, confirmou que a cidade já prepara também um hospital de campanha. Então, portanto, aí já prepara um espaço, né, para que as pessoas tenham condições dignas de tratamento caso necessite
aqui na cidade de Jacareí. Então hoje ele confirmou de primeira mão no nosso Jornal da Mensagem os preparativos, destacando justamente que Jacareí hoje tem duas secretarias pontuais, Secretaria de Saúde e de Assistência, e as demais secretarias auxiliando essas duas secretarias, de Assistência Social e também de Saúde. Nós estamos aqui em Jacareí com esforço, e eu quero já anunciar que tomamos as medidas essa semana e vamos fazer a requisição de um prédio que fica aqui no Flórida, onde funcionava ainda está funcionando precariamente, mas uma entidade médica, a Distal, e ali já vamos fazer 60 leitos hospitalares. No início de abril, hoje começam as obras e no início de abril já estará pronto, adaptações rápidas para 60 leitos hospitalares, porque vamos precisar. É um hospital de campanha então, prefeito? Exatamente. E o terreno ao lado, se precisar, a gente faz com a montagem pré-moldado mais alguns leitos. Mas esses 60 é o emergencial que precisa ser feito imediatamente. E vamos reorganizar o serviço da atenção básica. A UPA infantil vai funcionar só no Parque Meia Lua. O atendimento de urgência e emergência, que os números reduziram bastante, vai funcionar na Santa Casa, ali na Santa Casa Clínica. Vamos fazer essa adaptação esta semana. E a UPA Telmo Cruz vai ser porta de entrada de contaminados. Todo mundo que tiver suspeita com os efeitos no 3º grau, que é febre e problema de respiração, já vai ali. Ali já faz o teste rápido que vai chegar a partir do dia 2 de abril, segundo a Secretaria da Saúde, né? Deve chegar falaram que dia 31 já está disponível, mas até a logística nós estamos trabalhando com a ideia de chegar dia 2. Então chegou na UPA, todo mundo vai para lá que tiver sintoma. Quais os sintomas graves? Febre e dificuldade respiratória. Faz o teste rápido. Acusou os sintomas, porque esse teste rápido só aponta os sintomas de forma mais precisa. Já vai ter o cuidado. Se for leve, se não for grave, vem para o hospital de campanha. Se for mais grave, se já estiver precisando de respirador e de semi-UTI, já fica ali. Então nós vamos ter 2 unidades funcionando, uma para casos graves, que vão precisar de UTI ou de semi-UTI, e uma para as pessoas que só precisam ficar em observação e esperando a recuperação. Então essas 2 unidades vão funcionar. Veja, isso é um esforço tremendo, nós temos que reorganizar a rede, fazer compras, nos preparando para socorrer as pessoas. Então, desculpa, mas a única palavra é uma insensatez muito grande as pessoas não poderem esperar 15 dias fechados os seus estabelecimentos até o dia 7, o governador com uma equipe tremenda, a melhor equipe de especialistas que tem no Brasil, acompanhando tudo, medindo diariamente a curva, medindo o comportamento do contágio, tendo informações de todas as cidades, e no dia 7 o governador vai dar esses dados, vai fazer esse balanço e vai decidir. E vai decidir se limita, se amplia, se mantém. Temos que esperar essas decisões, porque são decisões baseadas em estudos técnicos, em evolução técnicas. Não podemos fazer loucuras. Se a gente abrir o comércio, se a gente liberar a movimentação antes do tempo, o desastre econômico vai ser bem maior. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo. Então é hora de fazer esse sacrifício. Põe a mão na consciência, os efeitos econômicos serão enfrentados, terão medidas do governo federal que nessa área está agindo com responsabilidade. Não tenho a criticar nada as decisões do governo, da presidência. Agora, lamentavelmente, o presidente está fazendo um discurso para animar sua tropa, já visando adversários políticos. Faz o discurso para se defender em 2022. Isso é insensatez. E as pessoas de bem, e aqui eu quero agradecer muito a consciência, a responsabilidade de Dom César, dos líderes da Igreja Católica, que estão tomando decisões corretas, corajosas, e ajudando o governo a enfrentar esse momento tão difícil. Obrigado, então. Aí tá aí, ó, o prefeito Isaías Santana foi hoje de manhã, né, falando deste hospital de campanha. Aqui em Jacareí são 23 mil idosos, né? 23 mil idosos acima de 60 anos. Então tem essa preocupação de dar assistência para todos os idosos, sem exceção, né? Isso que é muito bacana, né? Nesse momento de dificuldade, mas não dá para excluir, né? São pessoas, se tem 100, se tem 200,
tem humano, são pessoas. O que os líderes puderem ajudar as pessoas, precisam assim fazer e ajudar as pessoas. Então, portanto, é isso. A gente volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Estarei aqui também, ao vivo, com os meninos do Panorama, mesclando esporte, mesclando informação, porque é importante, jornalismo, a Rádio Mensagem, com evangelização, com oração. Daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, o Papa Francisco em rede mundial de comunicação. Está todo mundo já pedindo, todo mundo já se concentrando para daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Rádio Mensagem transmitindo ao vivo o Papa Francisco com a indulgência plenária. E você fique ligado, continue conosco também. São os esforços. Quem tem que fazer a parte econômica, a parte de infraestrutura e a parte religiosa e espiritual. Todos nós juntos com um único objetivo: salvar vidas e dar condições de vida para a pessoa humana. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz e fiquem em casa. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.